Olá pessoal, salve Maria Imaculada. Estamos no 9º dia da consagração à Nossa Senhora. Estamos quase finalizando essa primeira etapa e depois partiremos para a segunda etapa, que é o conhecimento de si mesmo. Mas por enquanto ainda estamos no desapego do espírito do mundo. Pessoal, o 9º dia, o 8º dia, o 10º dia, o 11º dia, o 12º dia, eu quero trazer algo sobre este assunto, né? O desapego do espírito do mundo. Nestes dias eu não vou ler alguns parágrafos, alguns pontos do tratado, porque eu quero focar mais nessa parte do desapego do espírito do mundo. Eu vou falar sobre o pecado, o exame de consciência, a conversão, a perseverança, tá bom? Mas isso não significa que você não deve ler o tratado. Leia o tratado completo, tá? E como eu falei, eu não vou ler todo o tratado, eu só vou destacar alguns pontos, alguns parágrafos que eu acho importante trazer para vocês, tá? Então, hoje eu não vou ler nenhum parágrafo do tratado, mas aí na sua casa você deve ler. Então, olha só, no 9º dia, o tema é sobre o pecado grave e venial. Muitos católicos têm dificuldades sobre esses assuntos. Qual é a diferença do pecado grave e venial? O que pode tornar um pecado grave? Nós vamos entender isso, né? Até porque a preparação da consagração é sobre isso. Renunciar ao pecado, renunciar ao mal, se desapegar do espírito do mundo. E fazemos isso antes de conhecer Maria, de conhecer Jesus, que depois são as próximas etapas da preparação da consagração, tá bom? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Existem duas classificações para os pecados: os graves, que rompem nossa comunhão com Deus, que também são conhecidos como mortais, e nos fazem merecedores das penas eternas. E os pecados veniais, não nos tira a graça de Deus, mas nos conduzem aos vícios e impedem a perfeição. Vênia, do pecado venial, significa perdão. São mais facilmente perdoáveis, não sendo obrigatória a confissão sacramental. Esse tipo de pecado já traz alguma transgressão da ordem, embora ainda toleráveis. Vamos dar um exemplo. Um entregador de pizza que faz as entregas de cara feia com pequeno atraso. A pizza chega ainda morna. Este seria comparável ao pecado venial. Ou seja, existem pequenas coisas que nós fazemos que são pecados veniais. Às vezes a gente nem sabe ou nem percebe. Por exemplo, eu mentir, eu falar mal de alguém, fazer fofoca, julgar alguém, fazer mal o meu serviço, o meu trabalho, tratar as pessoas mal, com indiferença. Isso são pecados veniais. Agora, se o entregador estivesse sorridente, atencioso, chegasse antes do combinado com a pizza bem quente, esse se compara àquele que está em processo de santidade buscando a perfeição. Ou seja, se eu faço algo reclamando, já é um pecado venial também, né? E devemos fazer tudo com um sorriso, de bom agrado. Mesmo se você fizer algo que você não goste, mas fazer sorrindo, né? Agora, os pecados mortais se chamam assim porque a pessoa morreu para a vida na graça. É o rompimento de forma intolerável da ordem. Aí vamos dar aquele exemplo do entregador de pizza, que agride o cliente ao chegar, ou como no caso de um marido que trai a esposa ou vice-versa, não podem apagar o mal cometido. Esse é um pecado grave, que exige a confissão para o conserto das coisas, para que seja refeita a ordem espiritual de nossa alma,
como também para se reintegrar à igreja, pois somos membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Ou seja, quando nós cometemos um pecado grave, um pecado mortal, pecado grave e mortal é a mesma coisa, tá? Para não confundir. Nos separamos de Deus e da igreja. Por isso temos que ir para o sacramento da confissão, que ali nos reconciliamos com Deus e com a igreja. Por isso que é muito importante. São Paulo, na carta aos Gálatas, diz que as obras da carne são manifestas. E ele cita aqui alguns pecados graves: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, iras, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos prevene. Os que tais coisas praticam não herderão o reino de Deus. Ou seja, se você pratica esses pecados que eu citei, inveja, feitiçaria, idolatria, fornicação, impureza e outros pecados, você não herderá o reino de Deus. Mas, claro, existem muitos testemunhos de conversão, de mudança de vida, que as pessoas estavam no fundo do pecado, na lama do pecado, mas elas tiveram um encontro com Jesus. Aí, claro, elas tiveram essa mudança, elas se converteram, se arrependeram, aí sim a pessoa tem uma chance de ser salva, até mesmo de se tornar santo. Por exemplo, a própria história, o próprio testemunho de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele vivia uma vida de pecado, mas ele se converteu, ele se encontrou com Jesus, e olha só, é um dos grandes santos da Igreja Católica, se tornou bispo, né? É um dos grandes teólogos da Igreja, Santo Agostinho, e ele conseguiu a santidade, porque a santidade são para todos, tá? Como saber se cometi um pecado mortal? São 3 situações que pode ser considerado pecado mortal. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento, e a matéria tem que ser grave. Presupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, né? A lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminui, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. É o Catecismo da Igreja Católica, número 1859. Isso significa que o pecado mortal só acontece quando o indivíduo comete um delito contra Deus, consciente desses 3 requisitos citados acima. Não somente pela matéria grave. Por exemplo, se uma pessoa sem formação moral, intelectual adequada e sem condições de adquiri-la, pratica uma ação pecaminosa, ela pode ser isenta de culpa, pois se enquadra no caso de ignorância invencível, ou seja, a pessoa não sabe que aquilo foi pecado grave, ela comete, ela pode estar isenta disso, tá? Por outro lado, existe também a ignorância afetada. Tem isso também, que é quando a pessoa tinha condições de conhecer a verdade, mas preferiu não conhecê-la. Neste caso, o indivíduo peca gravemente, ou seja, aquela pessoa sabe que ela está em pecado, a pessoa sabe que isso é errado, que Deus condena, que é um pecado grave, e ela permanece no pecado, aí esse pecado se torna maior, esse pecado é grave, como diz aqui, né? Que é a ignorância afetada, ela quer permanecer no pecado, ela quer permanecer no errado. Inclusive, muitas pessoas pensam, eu vou continuar assim, Deus ele me ama, ele vai me salvar. Nossa Senhora me ama, ela vai interceder pela minha salvação. Mas você não pode viver no pecado. Você tem que se arrepender, você tem que renunciar, abandonar aquela vida pecaminosa, tá? Olha só, agora vamos entrar num detalhe importante sobre Nossa Senhora. A Virgem Maria pecou? Porque São Paulo diz que todos pecaram. Inclusive, isso é até uma afirmação protestante. Porque nós católicos acreditamos que Maria foi concebida sem pecado original, que ela é imaculada.
né, a Imaculada Conceição. Mas aí os protestantes, eles usam este versículo que São Paulo diz, que todos pecaram. As passagens em questão se encontram na carta aos Romanos, onde o apóstolo, falando do primeiro pai, diz, no qual todos pecaram. E na primeira carta aos Coríntios, onde se lê, em Adão todos morrem. Ora, se em Adão todos pecaram e morrem, nada mais lógico do que concluir que também a Virgem Maria em Adão pecou e morreu. A explicação teológica é que, embora a regra do pecado seja universal, ela admite exceções. Ou seja, se um protestante falar, mas São Paulo diz na carta aos Romanos que todos pecaram, então Maria pecou também. Aí você fala assim, então Jesus pecou. Porque se São Paulo diz que todos pecaram, então Jesus pecou também. Mas tem exceções, como o próprio Jesus que não teve pecado. Né? Não quer dizer, claro, que esse versículo São Paulo está sendo errado, não. Mas este versículo é muito usado para aprovar, vamos dizer assim, para confirmar, entre aspas, que Maria pecou. Mas tem exceções, porque senão Jesus teria pecado também, não é verdade? No caso da Virgem Maria, a Igreja ensina que ela foi beneficiada, esse é um termo teológico, por uma redenção preventiva. Esse termo, redenção preventiva, é teológico. Por exemplo, eu vou explicar para vocês. Uma pessoa pode ser salva de um buraco de duas formas, preste atenção. Sendo retirada dele após cair, ou sendo impedida de cair antes que o acidente ocorra. Maria foi salva na segunda maneira. Ela não foi curada do pecado original, mas preservada de contraí-lo desde o primeiro instante de sua concepção. A palavra conceição significa concebida. Maria foi concebida sem pecado, em vista dos méritos de Cristo. Portanto, ou seja, Maria não tem pecado não pelos seus méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. Portanto, o dogma não nega a necessidade de Maria ter um Salvador. Isso é importante. Mas afirma que ela recebeu uma graça de redenção antecipada e mais perfeita, tornando-a cheia de graça desde o início de sua existência. Ou seja, Maria tem um Salvador? Tem, é Jesus. Mas Jesus salvou Maria antes, que ela foi beneficiada por uma redenção preventiva. Jesus salvou Maria antes, que nesse exemplo, que a pessoa tem duas maneiras de ser salvas. Após ela cair no buraco e antes dela cair no buraco, impedir dela cair. A mesma coisa aconteceu com Nossa Senhora. Jesus impediu Maria de cair no pecado, vamos dizer assim, né? Ela foi concebida sem pecado. Isso é algo muito interessante, porque muitos católicos têm dúvidas sobre isso. É o dogma da Imaculada Conceição. E em Lourdes, Nossa Senhora confirma para Santa Bernadette que ela pergunta, mas quem é a senhora? E ela diz, eu sou a Imaculada Conceição. Ou seja, Jesus, ele deu esta graça, este privilégio de Maria ser salva antes dela ser concebida sem pecado original. Antes de nós, porque Jesus salvou todos nós. Muito bem, nós vamos. Espero que você tenha entendido essa parte da Imaculada Conceição. Se você não entendeu, escreva aí nos comentários que eu vou tirar as dúvidas, tá bom? E vamos para as orações e daqui a pouco voltamos. Vem, Espírito Criador. Vem, Espírito Criador, visita as almas dos teus, enche da graça do alto os corações que criaste. És chamado Paráclito, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade e unção espiritual. Tu, que tens 7 dons, és o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai, a inspirar nossas palavras, acende a luz para os sentidos, infunde o amor nos corações, fortalece a fragilidade do nosso corpo, com virtude para sempre, afasta para longe o inimigo, trazei-nos sem demora a paz. Assim, guiados por ti, evitaremos todo o mal. Concedei-nos
que por ti saibamos do Pai, conheçamos também o Filho, e em ti, Espírito de ambos, acreditemos em todo tempo. Glória seja dada a Deus Pai, ao Filho que dos mortos ressuscitou, e também ao Paráclito, por todos os séculos. Amém. Envia, Senhor, teu Espírito, e tudo será criado, e renovarás a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de teus fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela, ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada, ó tu que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos grajeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu, ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu, ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Muito bem, voltamos, agora vamos para as meditações, a meditação com Maria. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo sublime de pureza e santidade. Desde o momento de sua Imaculada Conceição, ela foi preservada do pecado original e viveu uma vida imaculada. Ou seja, além de Nossa Senhora ter sido concebida sem pecado, ela não pecou em nenhum momento de sua vida. A fé inabalável e a graça divina protegeram-na das tentações e das falhas morais. Para os católicos, Maria é o modelo perfeito de pureza de coração. Alguém que nos inspira a como vencer as tentações e a busca a graça de Deus em todas as situações. A vida de Maria nos ensina que é possível, com a ajuda divina, viver uma vida orientada para o bem. Mesmo em meio a provações e dificuldades, sua resposta ao anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É um exemplo de entrega total à vontade de Deus, uma postura que todos nós somos chamados a adotar, ou seja, a exemplo de Maria podemos viver a santidade e largar o pecado, porque o pecado é ruim, é uma coisa má, que destrói a alma do homem, principalmente o pecado grave. Então Maria ela não pecou, porque ela foi privilegiada, porque ela seria a mãe de Jesus. Deus preparou Maria para ser a mãe do seu filho, o Redentor Jesus. Mas mesmo assim, a seu exemplo, ela possa interceder por nós. Podemos seguir o exemplo de Maria para sermos puros de coração e sempre fazer o bem. Que Nossa Senhora é nossa advogada, é o refúgio dos pecadores e que ela possa sempre estar nos guiando no caminho da salvação. Se você cair, levante, não desista, seja forte, seja firme para não pecar. Que Nossa Senhora vai estar te ajudando, vai estar nos ajudando. Então esta foi a meditação, né? E o próximo dia será exame de consciência. Estamos reunidos, vamos permanecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que você tenha entendido a diferença do pecado grave e venial. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários.